Tudo o que você acredita sobre sorte, destino e coincidência é uma mentira que está te prendendo há anos sem você perceber. Existe um padrão silencioso operando por trás de cada momento da sua vida. Um mecanismo invisível que decide quando tudo flui sem esforço e quando nada parece dar certo, por mais que você se esforce. E o mais perturbador de tudo é que você sempre soube disso no fundo. Sentiu nos momentos em que pensou em alguém e essa pessoa apareceu segundos depois. Sentiu quando uma porta se abriu na hora exata em que você mais precisava. Sentiu também nos dias em que tudo parecia conspirar contra você sem motivo nenhum. Nada disso foi acaso. Nada disso foi fase ruim. Era o mesmo padrão respondendo de formas diferentes ao sinal que você emitia sem saber que estava emitindo. O que você está prestes a reconhecer não é uma teoria nova, não é mais uma técnica de manifestação, não é mais um discurso de autoajuda. É a lembrança de algo que sempre esteve dentro de você, organizando cada experiência, escolhendo cada resultado, abrindo e fechando portas que você nem sabia que existiam. Você participou desse processo a vida inteira, só que de olhos fechados. E é exatamente por isso que os resultados foram tão loucos, tão imprevisíveis. Às vezes, você acertava o alvo sem entender como. Outras vezes, errava feio, sem entender o motivo. Era sempre o mesmo padrão. Era sempre você no controle, sem nunca perceber que estava no controle. Pense por um segundo. Quantas vezes você desejou algo com toda a força, fez tudo certo segundo os livros, repetiu afirmações, visualizou cenas, tentou sentir gratidão, e mesmo assim nada aconteceu? E quantas vezes algo importante apareceu do nada, sem pedido, no momento exato em que precisava, vindo de uma direção que você jamais imaginaria? Essa diferença não é mistério, não é favor do universo, não é prêmio espiritual. É um mecanismo preciso, mecânico, repetível, tão confiável quanto a lei da gravidade. E quando você finalmente enxerga esse mecanismo de frente, pela primeira vez na vida, alguma coisa dentro de você nunca mais volta a ser como antes. A razão pela qual essas palavras chegaram até você agora, neste exato instante, também não é obra do acaso. Algo dentro de você atingiu um ponto silencioso de prontidão. Se ainda não estivesse pronto, esse áudio passaria por você como vento, sem deixar marca nenhuma. Mas você está sentindo um peso estranho no peito, um reconhecimento que vem de algum lugar antigo, como se uma parte sua já soubesse de tudo isso e estivesse só esperando o momento certo para acordar. Esse momento é agora. Antes de seguirmos em frente, faça uma coisa simples por mim. Aperte o botão de inscrição no canal e deixe seu like. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias como esta até você. E se prepare, porque nos próximos minutos você vai descobrir os 3 elementos exatos que separam quem cria a própria realidade de quem é arrastado por ela todos os dias. Depois que você enxergar esses 3 elementos pela primeira vez, vai bater uma sensação esquisita no peito, do tipo que muda para sempre o jeito como você olha para tudo que já viveu. E aqui está o detalhe que vai sacudir tudo o que você imaginou até agora. Esse padrão que governa sua vida inteira é absurdamente simples. Tão simples que sua mente vai querer descartar como bobagem nos primeiros segundos. Vai pensar, não pode ser só isso. Vai procurar algo mais complicado, mais sofisticado, mais difícil de entender, porque a mente humana foi treinada a acreditar que coisas poderosas precisam ser complexas. Mas a física quântica já provou o contrário milhares de vezes. Um único elétron mudando de estado dispara reações em milhões de átomos. Uma única partícula virando o lado oposto reorganiza um sistema inteiro. As coisas mais simples do universo são as que carregam mais força.
E o padrão que você está prestes a reconhecer funciona exatamente assim. Pequeno, quase invisível e capaz de mudar tudo. Agora preste atenção nisso, porque é importante. Você já viveu esse padrão a vida inteira, mas viveu de forma inconsciente. E quando algo é vivido sem consciência, os resultados saem aleatórios. Às vezes tudo flui de um jeito quase mágico. Sincronicidades em cima de sincronicidades. Pessoas certas aparecendo no momento certo. Oportunidades caindo no colo. Em outros momentos parece que o céu desabou. Nada se conecta. Todo o esforço vira pó. Cada porta que você tenta abrir trava na sua cara. E você nunca soube o motivo. O padrão é absolutamente confiável, mecânico, preciso. A inconstância vem do fato de que às vezes você o engaja certo sem perceber e outras vezes o engaja errado também sem perceber. E você nunca enxergou a diferença. A razão pela qual você está ouvindo essas palavras agora não é coisa de algoritmo, não é sugestão automática, não é coincidência digital. Sua frequência interna atingiu um ponto silencioso onde o reconhecimento finalmente se tornou possível. Se você não estivesse nesse ponto, esse conteúdo passaria pela sua tela como qualquer outro, sem causar nenhum impacto. Mas alguma coisa dentro do seu peito está reagindo agora. Está sentindo um aperto de reconhecimento, uma sensação de já ter sabido disso antes, uma certeza estranha de que estamos chegando perto de algo enorme. Essa sensação é o seu próprio sistema interno confirmando que chegou a hora. Cientistas que estudam o campo unificado já demonstraram que o universo inteiro funciona através de padrões geométricos que se repetem em todas as escalas. Os átomos seguem o mesmo desenho, as células seguem o mesmo desenho, os sistemas solares seguem o mesmo desenho, as galáxias inteiras seguem o mesmo desenho. E adivinha? Sua consciência também segue o mesmo desenho. Você é parte desse mecanismo. Sempre foi. E quando você reconhece o desenho que sempre te moveu, deixa de ser arrastado por ele e passa a operar dentro dele de propósito. Esse padrão tem 3 componentes, apenas 3. E quando os 3 se alinham e apontam na mesma direção, a realidade se dobra ao seu redor de uma forma que parece sobrenatural, mas é puramente mecânica. Quando um deles se desvia, mesmo 1 milímetro, tudo desmorona em silêncio. E o que vem agora vai te mostrar exatamente quais são esses 3 componentes e por que 90% das pessoas erram justamente o terceiro. 90% das pessoas que tentam mudar a própria vida erram exatamente o terceiro componente, e esse é o motivo pelo qual elas continuam presas nos mesmos lugares ano após ano, repetindo as mesmas dores com rostos diferentes. Pense por um instante em alguém aprendendo a dirigir pela primeira vez. No começo, é só caos. O pé pisa no acelerador quando deveria pisar no freio. A mão gira o volante sem coordenação nenhuma com os pés. O carro engasga, pula, morre no meio da rua. A pessoa sua frio, fica nervosa, pensa que nunca vai conseguir. Mas então, depois de muita repetição, algo silencioso acontece dentro dela. Ela passa a entender que acelerador, freio e volante não são 3 coisas separadas, são partes de um único sistema que precisa funcionar em harmonia. E no momento em que ela enxerga essa harmonia, dirigir deixa de ser luta e vira fluxo. O carro obedece, o caminho se desenha sozinho. E ela nunca mais volta a apertar pedais aleatoriamente, torcendo para dar certo. A criação da sua realidade funciona exatamente assim. Você tem 3 pedais internos que precisam ser pressionados na ordem certa, com a intensidade certa, ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a vida obedece.
Quando um deles está fora de sintonia com os outros dois, o motor falha. O carro sai da estrada e você fica parado no acostamento sem entender o que aconteceu. A maioria das pessoas passa décadas pisando aleatoriamente nesses 3 pedais sem nunca enxergar que existem 3. Acham que o problema está na sorte. Acham que o universo escolheu favoritos. Acham que falta merecimento. Mas o problema sempre foi mecânico. Sempre foi uma questão de coordenação. E a coordenação só nasce quando você reconhece o sistema inteiro. E aqui mora o detalhe mais perturbador de tudo. Depois que você enxerga esses 3 componentes pela primeira vez, fica impossível desenxergar. É como aprender a ler. Uma vez que seu cérebro decifrou o código das letras, você não consegue mais olhar para uma palavra sem ler automaticamente. O reconhecimento se torna permanente. E o mesmo vale para o padrão que estamos descobrindo agora. Depois desse áudio, você nunca mais vai conseguir viver sua vida do mesmo jeito que vivia antes. Porque cada situação, cada conversa, cada decisão vai começar a mostrar para você qual dos 3 componentes está alinhado e qual está traindo o conjunto. E isso muda tudo. O primeiro componente é o lugar onde você pousa sua atenção. Não é só pensar em algo, é observar algo como se já fosse real. O segundo componente é a frequência interna que você emite enquanto observa. Não é o que você diz, é o que você sente nas entranhas. O terceiro componente é o que mais pessoas erram, e é justamente o que separa quem cria de quem só sonha. Mas antes de eu te mostrar o que é esse terceiro pedal, você precisa ver com seus próprios olhos os 7 sinais que provam que esse padrão sempre operou na sua vida. E o primeiro desses sinais vai te dar arrepio, porque você vai reconhecer ele na mesma hora. O primeiro sinal é aquele momento raro em que tudo na sua vida começa a fluir com uma facilidade quase assustadora. Você sabe do que estou falando. Aqueles dias em que você sai de casa e o ônibus chega na hora exata. A pessoa que você precisava encontrar aparece do nada na esquina. A mensagem que você esperava há semanas chega no momento em que você abre o celular sem motivo nenhum. Uma ideia brilhante surge no meio do banho. Tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça invisível. Você não está se esforçando, não está forçando, não está tentando controlar nada. E mesmo assim, ou justamente por isso, a realidade inteira parece estar trabalhando ao seu favor em silêncio. Esses dias não são prêmios aleatórios da vida, não são presentes do destino. São o resultado mecânico de você ter, sem perceber, alinhado os 3 componentes ao mesmo tempo. Foi como se, por acidente, você tivesse pisado nos 3 pedais na ordem certa e o carro andou sozinho. O problema é que você nunca soube o que fez de diferente naquele dia. E por isso, não conseguiu repetir. O segundo sinal é o oposto, e é onde mora a maior dor da maioria das pessoas. São aqueles ciclos que se repetem na sua vida com uma precisão quase cruel. O mesmo tipo de relacionamento que termina do mesmo jeito. O mesmo tipo de chefe que aparece em cada novo emprego. O mesmo tipo de problema financeiro que volta exatamente quando você achou que tinha resolvido. Diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes circunstâncias, mas o roteiro é sempre idêntico. E você já tentou entender isso pela psicologia, pela autoanálise, pela terapia? Já leu sobre traumas de infância, padrões inconscientes, autossabotagem? Tudo isso ajuda em algum nível, mas nenhuma dessas explicações consegue responder uma pergunta simples. Por que esses ciclos se manifestam em coisas externas, em pessoas que você nem conhecia, em situações que estavam fora do seu controle? A psicologia não chega lá, porque o problema não está só na mente.
está no sinal que você emite sem perceber. Esses ciclos repetem porque você está, de forma totalmente inconsciente, engajando o padrão quântico exatamente do mesmo jeito errado todos os dias, sem nunca corrigir. O sistema está funcionando, está entregando exatamente o que você está pedindo no nível invisível. O problema é que o que você pede no nível invisível é completamente diferente do que você pede com a boca. E essa contradição é o que prende milhões de pessoas em vidas que elas não escolheram conscientemente. Mas existem mais 5 sinais, e o terceiro deles é o mais doloroso de todos, porque é aquele que envolve aquele desejo específico que você carrega há anos sem nunca conseguir realizar, por mais que tente, por mais que peça, por mais que se esforce. E você vai entender em poucos segundos exatamente o que está bloqueando esse desejo e por que ele nunca chegou até você até hoje. Existe um desejo específico que mora dentro de você há anos, talvez uma vida inteira. E por mais que você reze, peça, visualize, escreva em papéis, repita afirmações no espelho, ele simplesmente nunca chega. E você já chorou por causa disso. Já se perguntou se merece. Já pensou que talvez não seja para você. Esse é o terceiro sinal, e ele é o mais cruel de todos. Porque não é uma dor pública, é uma dor silenciosa, que você carrega sozinho por dentro. O contraste é brutal. Algumas coisas chegam até você quase sem esforço, como se caíssem do céu. Outras você persegue por anos com toda a alma. E elas escorrem entre seus dedos como areia. E o motivo não é favoritismo do universo, não é falta de merecimento, não é castigo de vida passada. É que para os desejos que se realizam fácil, você engaja os 3 componentes alinhados sem perceber. E para os desejos que nunca chegam, você engaja 2 e contradiz o terceiro, sem nunca enxergar a contradição. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro tenta avançar, o motor ruge, mas o veículo fica parado, queimando combustível à toa. O quarto sinal é mais sutil, e talvez você nunca tenha contado isso para ninguém com medo de parecer maluco. São aqueles momentos em que você simplesmente sabe algo antes de acontecer. Você sente que uma pessoa específica vai te ligar e o telefone toca minutos depois. Você pensa em alguém que sumiu há meses e essa pessoa aparece no mesmo dia. Você bate o olho numa situação nova e já sabe como ela vai terminar, mesmo sem ter elementos racionais para isso. Não é palpite, não é coincidência, não é dom psíquico. É a sua consciência captando o desenho que já está pronto no campo invisível antes dele descer para o mundo físico. Tudo o que vai acontecer com você já existe primeiro como um molde silencioso e só depois se materializa diante dos seus olhos. Quando você está alinhado com o padrão, sua percepção lê esse molde antes dos outros. E você sente coisas que não consegue explicar, mas que se confirmam tempos depois com uma precisão que te dá calafrios. O quinto sinal é talvez o mais perturbador de todos, porque ele envolve outras pessoas reagindo a você sem que você diga uma palavra. Já notou que existem dias em que você sai de casa e todo mundo te trata bem, sorri para você, abre portas, oferece ajuda sem você pedir? E existem outros dias em que parece que você está com um aviso invisível na testa, dizendo afasta, porque até estranhos te olham torto, pessoas perdem a paciência com você por nada, oportunidades simplesmente fecham na sua cara. E em nenhum desses 2 dias você fez nada diferente externamente. Vestiu roupas parecidas, falou com um tom parecido, andou pelos mesmos lugares. A única diferença foi o que estava acontecendo dentro de você.
no silêncio do seu peito. E de alguma forma, essa diferença interna chegou até pessoas que você nem conhecia, à distância, sem nenhum contato físico. A ciência já mostrou que o coração humano emite um campo magnético que se estende metros para fora do corpo, e que esse campo carrega a assinatura emocional do que você está sentindo naquele exato momento. As outras pessoas captam essa assinatura de forma inconsciente e respondem antes mesmo de processar racionalmente quem você é. E aqui é onde a história começa a ficar realmente interessante, porque o sexto sinal vai te mostrar algo ainda mais bizarro. É aquele fenômeno em que a realidade física, os objetos, as situações, os acontecimentos do mundo concreto começam a se reorganizar ao redor daquilo em que você foca a atenção, de uma forma que desafia qualquer explicação lógica. Você lê uma palavra rara de manhã e nas próximas horas, essa palavra aparece em 3 lugares diferentes que não têm nada a ver entre si. Você pensa numa música antiga que não escuta há anos e ela toca no rádio do táxi minutos depois. Você precisa de uma informação específica e ela aparece num post aleatório que você nem estava procurando. Não é viés de confirmação. Não é seu cérebro destacando o que já estava lá. É o campo invisível literalmente se reorganizando ao redor do ponto onde sua atenção pousou. Porque a atenção não é um ato passivo. A atenção é o primeiro componente do padrão e ela funciona como um ímã silencioso que puxa para o seu campo de experiência tudo aquilo que vibra na mesma frequência do que você está observando. A maioria das pessoas joga a atenção para todos os lados o dia inteiro, sem direção, sem foco, sem clareza. Pulam de uma preocupação para outra, de uma rede social para outra, de um problema para outro em segundos. E o campo recebe esse sinal todo embaralhado e responde do mesmo jeito embaralhado. É por isso que a vida da maioria parece um caos sem sentido. Não é porque o universo é caótico, é porque o sinal que essas pessoas estão emitindo é caótico. E o campo é apenas um espelho impecavelmente honesto. Mas no momento em que você aprende a pousar a atenção com precisão, com clareza, com firmeza, num único ponto, sustentando esse foco por tempo suficiente para que o campo entenda o que você quer, a resposta começa a chegar de formas tão precisas que parecem mágica. Só que não é mágica, é mecânica pura. E o sétimo sinal, o último antes de você descobrir o segredo do terceiro componente que 90% das pessoas erram, é o que mais vai te chocar de todos. Porque ele explica o motivo pelo qual 2 pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa no mesmo dia, com a mesma preparação, e uma colher resultados incríveis, enquanto a outra colhe apenas frustração. Imagine 2 pessoas indo para a mesma entrevista de emprego, no mesmo dia, com o mesmo currículo, com a mesma roupa, dizendo praticamente as mesmas palavras na frente do mesmo entrevistador. Uma sai contratada na hora, a outra sai com um sorriso educado e a promessa vazia de que vão entrar em contacto, que nunca chega. E quando você pergunta para as 2 o que aconteceu, ambas vão dizer que fizeram tudo igual, mas não fizeram. Por fora, sim, parecia idêntico. Por dentro, no nível invisível, eram universos completamente opostos. Uma entrou na sala carregando uma certeza silenciosa de que aquele lugar já era seu. A outra entrou rezando para que desse certo, com o coração apertado, com medo de perder. E o entrevistador, sem nem entender porquê, sentiu a diferença antes mesmo da primeira pergunta. Esse é o sétimo sinal. Ações idênticas com resultados opostos, separadas apenas pelo estado interno invisível que ninguém vê, mas todo mundo capta. E é nesse ponto que tudo o que você acreditou sobre esforço começa a desmoronar. Porque você foi criado ouvindo que para conquistar qualquer coisa, basta trabalhar duro, acordar cedo,
Suar a camisa, não desistir. E é claro que esforço tem seu valor. Mas se esforço sozinho fosse o segredo, então as pessoas que mais trabalham no mundo seriam as mais ricas, as mais realizadas, as mais felizes. E você sabe muito bem que não é assim. Existem pessoas se matando de trabalhar a vida inteira em troca de migalhas, enquanto outras fazem muito menos e colhem muito mais. A diferença nunca foi a quantidade de esforço. Foi sempre o estado interno que estava por trás daquele esforço. Foi sempre o sinal silencioso que cada uma dessas pessoas estava emitindo enquanto agia. E esse sinal é o que o padrão lê. Esse sinal é o que o campo responde. Esse sinal é o que decide se sua ação vai virar resultado ou vai virar mais uma tentativa frustrada na lista das tentativas frustradas. Agora preste muita atenção, porque o que vem agora é virada de chave. Tudo o que você viveu até hoje, todas as dores, todas as quedas, todos os ciclos repetidos, todas as oportunidades que escaparam, tudo isso não foi punição, não foi castigo, não foi azar, não foi fase ruim. Foi educação silenciosa. Foi o sistema te ensinando, através da própria experiência, exatamente como o padrão funciona. E você precisa parar tudo agora e absorver isso, porque é aqui que muita coisa dentro de você vai começar a se reorganizar. Cada cicatriz tem uma mensagem cifrada. Cada fracasso te entregou um pedaço do quebra-cabeça. Cada momento em que você se sentiu perdido foi, na verdade, um treinamento brutal para que você pudesse, neste exato instante, reconhecer o desenho completo. Porque sem ter passado por tudo aquilo, essas palavras passariam por você como ar. Pense por um momento naquele ciclo específico que se repete na sua vida. Aquele padrão que você já jurou para si mesmo que nunca mais ia acontecer, e que mesmo assim aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Você se culpou por isso. Pensou que tinha algo errado com você. Pensou que era burro, fraco, sem disciplina, sem sorte. Mas nada disso era verdade. Aquele ciclo não estava se repetindo porque você é defeituoso. Estava se repetindo porque o sinal que você estava emitindo no nível invisível era o mesmo. E o campo é honesto demais para te dar algo diferente do que você está pedindo. O ciclo era o professor mais paciente do mundo, batendo na sua porta com a mesma lição, esperando você finalmente abrir os olhos e perceber. E até você perceber, ele continuaria batendo. Não por crueldade, por amor mecânico, porque o sistema não desiste de você nunca. E o sofrimento que você sentiu durante esses anos todos também tinha uma função que você não enxergava. Sofrimento não é punição. Sofrimento é alarme. É como aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro quando alguma coisa está fora do lugar. Ela não acende para te torturar, ela acende para te avisar. Quando você se sente travado, ansioso, frustrado, vazio, deprimido, isso não é sinal de que você é fraco ou doente. É sinal de que algum dos 3 componentes do padrão está desalinhado e o seu sistema interno está gritando para você corrigir antes que a coisa piore. O problema é que ninguém te ensinou a ler esse alarme. Então você ficou anos achando que o sofrimento era inimigo, quando, na verdade, ele era o melhor amigo que você tinha, tentando salvar sua vida em silêncio. E aquela sensação horrível de isolamento que aparece de vez em quando, aquele momento em que você se sente completamente desconectado de tudo e de todos, mesmo cercado de gente, mesmo no meio de uma festa, mesmo ao lado de quem te ama, aquilo também não é falha sua. Aquilo é a sensação física de estar fora de fase com o padrão. É como um rádio que perdeu o sinal e só capta estática. Você não sumiu. A frequência sumiu. E quando a frequência some, você se sente sumindo junto. Mas o oposto também é verdade. Cada vez que tudo dentro de você se aquietou e a vida pareceu fluir sem peso, foi porque você, sem saber, encontrou de novo a sintonia certa.
Seu corpo estava sendo treinado a sentir a diferença entre estar dentro e estar fora do padrão. Ele já sabe, ele sempre soube. E agora, chegou o momento em que tudo isso vai começar a fazer sentido de uma vez. Porque o que vem a seguir é a história de um homem que passou anos da vida obcecado em decifrar exatamente esse mistério. E o que ele descobriu, numa única madrugada, mudou para sempre o jeito como ele olhava para a realidade. Houve uma noite, há muitos anos, em que um homem comum quase enlouqueceu tentando entender por que a vida funcionava como funcionava. Ele tinha lido praticamente tudo o que existia sobre criação de realidade. Tinha experimentado todas as técnicas que cruzaram seu caminho. Visualização, afirmações diante do espelho, escrita de roteiros do futuro, exercícios de gratidão de manhã e de noite, meditação guiada, trabalho com energia, leis universais, métodos antigos, métodos modernos. Ele fazia tudo direitinho, anotava cada passo, seguia cada instrução à risca, e mesmo assim, os resultados eram completamente loucos. Às vezes, uma intenção pequena se materializava em horas com uma facilidade que dava medo. Outras vezes, uma intenção enorme, na qual ele investia meses de dedicação, simplesmente nunca chegava. E o pior de tudo é que acontecia também o oposto exato do que ele tinha pedido. Ele perguntava para um professor e o professor falava de fé. Perguntava para outro e ouvia falar de merecimento. Perguntava para um terceiro e a resposta era esperar o tempo certo. Nenhuma dessas respostas explicava o caos. Foi quando ele tomou uma decisão que mudou tudo. Ele comprou um caderno grosso e começou a registrar absolutamente cada tentativa de criação que fazia. Não importava se era algo grande ou ridiculamente pequeno. Anotava o desejo exato, com detalhes. Anotava qual técnica estava usando. Anotava o estado emocional em que estava no momento de fazer o pedido. Anotava o que tinha sentido no peito enquanto pedia. Anotava se estava ansioso, calmo, esperançoso, desconfiado, animado, cansado. Anotava quais ações concretas tinha tomado depois ou se não tinha tomado nenhuma. E por último, anotava o resultado real. Se tinha vindo, quando, de que forma, se tinha vindo distorcido ou se simplesmente nada tinha acontecido. Página após página, semana após semana, eu fui enchendo aquele caderno de dados. Centenas de pequenas experiências, todas registradas com a precisão de um cientista em laboratório. Ele estava procurando o ingrediente oculto, a variável invisível. Aquele detalhe que aparecia em todas as tentativas que tinham dado certo e estava ausente em todas as que tinham fracassado. Ele tinha certeza de que existia. Tinha que existir. Caso contrário, tudo seria puro acaso e o próprio fato de algumas coisas se manifestarem com tanta precisão provava que não era acaso. Existia uma regra, existia um padrão, e ele estava decidido a encontrar aquele padrão, nem que precisasse passar a vida inteira procurando. No começo, ele tentava analisar cada elemento separadamente. Será que era a técnica de visualização? Será que era a hora do dia em que ele fazia o pedido? Será que era a quantidade de vezes que repetia? Será que era o lugar físico onde ele estava sentado? Cada hipótese desabava diante dos próprios dados. Nenhuma dessas variáveis sozinha explicava nada. Os mesmos métodos, nas mesmas condições, geravam resultados completamente diferentes em dias diferentes. Era enlouquecedor. E foi numa madrugada qualquer, com a casa em silêncio absoluto e só a luz do abajur acesa, que ele finalmente enxergou. Ele estava revisando meses inteiros de anotações de uma só vez, folheando o caderno para frente e para trás, comparando registros. E de repente, como se uma cortina tivesse caído diante dos olhos, ele viu. O coração dele bateu tão forte que ele largou o caderno em cima da mesa. Ele tinha estado o tempo todo procurando no lugar errado. Não era um único elemento. Nunca foi. O segredo nunca esteve em nenhum dos componentes isolados, e por isso ele nunca encontrou enquanto olhava para um de cada vez.
O segredo estava na relação silenciosa entre três coisas que precisavam estar trabalhando juntas, ao mesmo tempo, apontando exatamente para a mesma direção. E foi nesse instante exato, naquela madrugada de silêncio absoluto, que tudo dentro daquele homem mudou para sempre. Ele percebeu que o que separava o sucesso do fracasso não era a força do desejo, não era a frequência das afirmações, não era a quantidade de horas de meditação, não era a perfeição da técnica. Era se três coisas específicas estavam ou não estavam alinhadas no momento da criação. Onde a atenção dele estava pousando? Qual era o sentimento real que estava vivendo no peito naquele instante? E que tipo de ação ele estava tomando logo em seguida? Toda vez que esses três pontos apontavam para a mesma direção, sem contradição, a manifestação acontecia. Toda vez que dois apontavam para um lado e o terceiro para o lado oposto, mesmo que de forma sutil, a manifestação travava, distorcia ou simplesmente não vinha. Sem exceção. Nenhuma única vez nos centenas de registros, aquela regra falhou. Ele passou as semanas seguintes testando essa descoberta de propósito. Pegou desejos pequenos e sem importância, dos quais ele não sentia apego nenhum, e alinhou os três componentes deliberadamente. Focou a atenção no resultado como se já fosse real. Entrou no sentimento de já ter aquilo dentro do peito. E tomou uma ação física que assumia que aquilo já estava garantido. Os resultados começaram a chegar com uma rapidez assustadora. E para ter certeza absoluta, ele fez o oposto também. Pegou outros desejos e desalinhou de propósito. Focou a atenção no que queria, mas deixou o sentimento ser de dúvida. Ou então, gerou um sentimento bom, mas tomou ações de quem espera fracasso. Em cada um desses casos, sem nenhuma exceção, a manifestação travou exatamente como ele tinha previsto. O padrão não falhava nunca. E foi nesse momento que ele percebeu que tinha diante dos olhos algo muito maior do que uma simples técnica espiritual. Estava diante de uma lei tão precisa quanto a lei da gravidade. E o que ele descobriu ao conectar essa lei com algo que cientistas já tinham provado em laboratório décadas antes, mudaria tudo, de uma maneira que ele jamais imaginaria. Tudo o que místicos antigos sussurraram em templos escondidos por milhares de anos, cientistas de jaleco branco provaram dentro de laboratórios estéreis, usando equipamentos que custam fortunas. E o mais perturbador é que essas duas verdades, separadas por séculos e por mundos completamente opostos, dizem exatamente a mesma coisa quando você olha de perto. Aquele homem que descobriu o padrão na madrugada começou a estudar física quântica obsessivamente nas semanas seguintes, porque alguma coisa dentro dele sentia que aquilo que ele tinha encontrado no caderno tinha conexão direta com algo muito maior do que ele imaginava. E quando ele leu sobre o experimento da fenda dupla pela primeira vez, ele praticamente caiu da cadeira. Esse experimento é considerado um dos mais bizarros da ciência moderna. Cientistas dispararam partículas minúsculas contra uma parede com duas fendas, esperando ver um resultado previsível. Mas descobriram algo impossível. Quando ninguém estava observando, as partículas se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Quando alguém colocava um detector para observar, as mesmas partículas se comportavam como bolinhas sólidas, passando por uma fenda só. O simples ato de observar mudava a natureza da realidade. E ali, naquele momento, ele entendeu. Aquilo era a prova científica do primeiro componente. A atenção não é passiva. A atenção literalmente molda o que está sendo observado. Quando você foca sua consciência num ponto específico, você está fazendo a mesma coisa que aquele detector fez no laboratório. Você está tirando uma possibilidade do mar infinito de possibilidades
e trazendo ela para a realidade concreta. Tudo o que você observa como real se torna real para você. Tudo o que você observa como ausente permanece ausente. Não é poesia, é mecânica. E a maioria das pessoas passa o dia inteiro observando exatamente aquilo que não querem. E depois se perguntam por que a vida continua entregando exatamente aquilo que não querem. Elas estão pedindo o tempo todo, sem perceber que estão pedindo. O detector da consciência delas está apontado para o lado errado. Mas a coisa ficou ainda mais louca quando ele descobriu o segundo experimento. Cientistas pegaram duas partículas e as conectaram num processo chamado emaranhamento. Depois separaram as duas em distâncias enormes, colocaram uma de um lado do laboratório e outra do outro lado. E quando mexeram em uma delas, a outra reagiu na mesma hora, instantaneamente, como se ainda estivessem coladas. Sem fio, sem sinal, sem nenhuma conexão visível. Como se o espaço entre elas simplesmente não existisse. Esse é o segundo componente do padrão, a frequência. Tudo no universo está conectado num nível invisível. E o sentimento que você emite no peito viaja por essa conexão silenciosa e chega em outras pessoas, em outras situações, em outros lugares, sem precisar de nenhum meio físico. Por isso, quando você está num estado interno de paz, as pessoas reagem diferente a você. Por isso, quando você está num estado de medo, oportunidades fecham antes mesmo de você tentar. O sinal já chegou primeiro do que o seu corpo. E o terceiro princípio da física quântica, o que envolve o ato de medir, transformando o possível em real, esse é justamente o terceiro componente que vai mudar tudo o que você sabe sobre como agir no mundo. Foi nesse exato momento que ele percebeu uma coisa absurda. Aquilo que ele tinha encontrado no caderno não era espiritualidade, não era misticismo, não era pensamento positivo de revista de banca. Era física pura, operando dentro da consciência humana, esperando ser reconhecida. Os três componentes que ele tinha descoberto correspondiam exatamente aos três princípios fundamentais da mecânica quântica. Atenção era observação. Frequência era ressonância e emaranhamento. A ação era o ato de medir, de comprometer, de transformar o possível em definido. E quando ele entendeu isso, percebeu também que tinha que testar tudo na vida real, com algo grande, com algo praticamente impossível, para ter certeza de que aquilo funcionava no mundo concreto e não só no caderno. A oportunidade chegou em forma de problema. Ele precisava se mudar para uma cidade distante, do outro lado do país, por causa de uma chance única que tinha aparecido. O detalhe é que ele não tinha praticamente nada nas mãos para fazer essa mudança acontecer. Não tinha dinheiro guardado para a viagem. Não tinha um lugar para morar lá. Não conhecia ninguém naquela cidade. Não tinha emprego garantido. Não tinha plano nenhum que fizesse sentido racional. Pelas regras tradicionais, a única coisa sensata seria desistir daquela chance, esperar alguns meses, talvez anos, juntar tudo o que era necessário e só então tentar. Mas alguma coisa dentro dele sussurrou que aquele era o teste perfeito. Se o padrão funcionava de verdade, tinha que funcionar exatamente nas situações em que parecia impossível. Ele decidiu engajar os três componentes de propósito, contudo, sem hesitar. Primeiro, a atenção. Toda manhã, no momento em que abria os olhos, ele se via mentalmente já morando naquela cidade, já acordando naquela nova casa, já caminhando pelas ruas daquele lugar. Não como sonho, como memória já vivida. Depois, a frequência. Ele sentia no peito a gratidão tranquila de quem já chegou, a leveza de quem já passou pela parte difícil, a satisfação silenciosa de saber que tudo já estava certo. E por último, a ação. E aqui veio a parte que parecia loucura para qualquer pessoa de fora. Ele fez exatamente o que ninguém faria nas condições dele.
E o que aconteceu nas 2 semanas seguintes desafiou completamente qualquer explicação racional, ao ponto de ele guardar, até hoje, as provas concretas daquilo, porque sabia que se contasse para alguém, sem mostrar, ninguém ia acreditar. Ele fez o que ninguém em sã consciência faria. Comprou a passagem de avião antes de ter o dinheiro completo nas mãos. Avisou o dono do apartamento onde morava que ia desocupar o lugar numa data específica sem ter nenhum outro lugar garantido para ir. Mandou mensagem para conhecidos avisando que estaria naquela cidade em poucas semanas, marcando encontros futuros como se fosse certeza absoluta. Cada uma dessas ações era um compromisso físico irreversível que dizia para o universo inteiro que aquilo já estava acontecendo. Não havia plano B, não havia rede de segurança, não havia hesitação. E foi exatamente nesse ponto, depois que ele queimou todas as pontes da cautela, que o impossível começou a acontecer. Nos primeiros dias, nada parecia mudar. O silêncio era quase cruel. A voz de dúvida começou a sussurrar dentro da cabeça dele, perguntando se ele tinha enlouquecido de vez. Mas ele segurou firme nos 3 componentes. Não permitiu que a atenção saísse do destino. Não permitiu que o sentimento mudasse de gratidão para desespero. Não voltou atrás em nenhuma das ações que já tinha tomado. E então, sem aviso, um trabalho freelance gigantesco caiu no colo dele através de uma pessoa que ele nem conhecia direito, e o pagamento era exatamente o valor que ele precisava para cobrir a viagem. Não era um centavo a mais, não era um centavo a menos. Era um número exato, como se alguém tivesse feito a conta com calculadora antes de entregar. No mesmo período, um conhecido que ele não falava há muito tempo mandou uma mensagem do nada, dizendo que morava justamente naquela cidade e que tinha um quarto sobrando para alguém de confiança. Como se aquela pessoa tivesse aparecido encomendada por correio cósmico. E na manhã da viagem, ele acordou com uma certeza absoluta dentro do peito de qual bairro deveria escolher para morar nos primeiros meses, mesmo nunca tendo pisado naquela cidade na vida. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou através de canais que nenhum planejamento racional poderia ter criado. E ali ele teve a confirmação definitiva. O padrão não era teoria, não era esperança, não era pensamento bonito. Era uma lei mecânica tão precisa que você podia até cronometrar. Quando os 3 componentes se alinhavam de verdade, sem contradição interna, sem sabotagem silenciosa, sem hesitação escondida, a realidade se reorganizava ao redor da intenção como ferro reagindo a um ímã. E isso significava uma coisa enorme para você que está ouvindo agora. Significa que tudo aquilo que você sempre quis e nunca conseguiu não estava bloqueado por falta de merecimento, por destino contrário, por má sorte, por castigo de vida passada, por nenhuma dessas explicações que você inventou para si mesmo nas noites em que mais se sentiu derrotado. Estava bloqueado simplesmente porque um dos 3 componentes estava traindo os outros 2. E agora você sabe exatamente quais são os 3. Agora você pode olhar para qualquer área da sua vida e perguntar honestamente: onde minha atenção está? O que estou sentindo de verdade? E o que minhas ações estão afirmando como certeza? Quando você responder essas 3 perguntas com sinceridade brutal, vai enxergar a contradição na hora. E aqui está o que talvez seja o detalhe mais lindo de toda essa descoberta. O primeiro componente é onde você pôs a atenção. E ele precisa observar o desejo como se já fosse real, no presente, agora. Não como sonho distante que talvez aconteça num futuro nebuloso. Quando você observa algo como ainda não chegou, está observando a ausência, e a ausência cria mais ausência. Quando você observa como já está aqui, está observando presença, e presença cria mais presença. O segundo componente é a frequência que você emite no peito, e ela precisa ser o sentimento exato de quem já tem o que deseja, não de quem deseja desesperadamente.
A maioria das pessoas afirma palavras bonitas com a boca, enquanto sente carência por dentro. E o campo escuta o sentimento, não a palavra. Sempre. O terceiro componente, o que 90% das pessoas erram, é a ação. E o erro é sempre o mesmo. Elas tomam ações cautelosas, com plano B, com rede de segurança, com hesitação disfarçada de prudência. E essas ações cautelosas gritam para o campo que existe a possibilidade real do fracasso. O campo escuta esse grito e mantém a porta do fracasso aberta. A ação verdadeira é a ação que assume que o resultado já está garantido, que age como quem só está cumprindo uma formalidade no caminho de algo certo. E os sinais de que você reconheceu o padrão começam a aparecer imediatamente. Sincronicidades caem em cascata. Pessoas certas surgem em momentos exatos. Obstáculos se dissolvem antes mesmo de virarem problemas. Você sente no corpo uma sensação estranha de leveza, como se um peso invisível tivesse saído dos ombros. Existe um protocolo simples para colocar isso em prática, começando hoje. Primeiro, defina a sua intenção com clareza absoluta, sem ambiguidade nenhuma. Escreva ela em palavras de presente, como se já estivesse acontecendo. Segundo, gere a frequência do já ter. Feche os olhos por alguns minutos por dia e entre no sentimento de quem já recebeu, com tudo, com gratidão, com paz. Terceiro, tome uma única ação por dia que só faria sentido se o resultado fosse certo. Quarto, cheque se os três estão alinhados antes de dormir. Quinto, solte o controle de como vai acontecer. Sexto, mantenha o padrão diariamente, sem exceção. Sétimo, leia os sinais que vão começar a chegar e celebre cada um deles, porque cada sinal é confirmação de que o campo está respondendo. E os benefícios disso na sua vida são absurdos. O tempo entre desejar algo e receber esse algo encolhe drasticamente. A inconstância vira consistência. O esforço pesado vira fluxo leve. Sincronicidades viram bússola diária. Obstáculos viram redirecionamentos para caminhos melhores do que você tinha planejado. A dúvida sobre suas próprias capacidades simplesmente evapora. E o sentimento de limitação que te acompanhou a vida toda começa a se dissolver, porque você percebe que nunca esteve limitado por nada além do desalinhamento dos seus próprios três componentes. E aqui vem a revelação final, a que muda tudo de uma vez por todas. O padrão não é uma ferramenta que você usa de fora. O padrão é o que você é por dentro. Você não está manipulando uma força externa para receber coisas. Você é a consciência criadora se expressando através desses três componentes. Sempre foi. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve separado da fonte de tudo. Você é a fonte, experimentando a si mesma através de uma perspectiva individual chamada você. E essa revelação não é só sua. Milhares de pessoas pelo mundo estão acordando para esse mesmo entendimento neste exato momento, em línguas diferentes, em lugares diferentes, através de caminhos diferentes. Quando muitas pessoas reconhecem o mesmo padrão, esse reconhecimento se torna mais fácil para todas as outras, através de um campo invisível que conecta toda a humanidade. Você é parte dessa onda. Sua jornada individual contribui para algo muito maior do que você imagina. Cada vez que você alinha os três componentes e cria algo conscientemente, você fortalece esse campo coletivo e abre caminho para que outras pessoas também despertem. A moral dessa história é simples e brutal.
Você nunca foi vítima da vida. Nunca foi azarado. Nunca foi escolhido para sofrer. Você sempre foi o criador do que vive. Só que estava criando de olhos fechados. E no momento em que você abre os olhos, tudo muda. Não amanhã, não daqui a um ano. Agora. Neste instante exato em que essas palavras estão chegando até você. E agora eu quero te fazer uma pergunta que você não vai conseguir fugir. Olhando para tudo que você viveu até hoje, todas as dores, todos os ciclos, todas as coisas que você jurou que eram culpa dos outros ou do destino, você consegue ter coragem de admitir nos comentários qual foi o momento exato em que você criou inconscientemente algo que destruiu você por dentro? Escreve nos comentários esse momento. Não mente para si mesmo. E se essa história tocou alguma coisa lá no fundo do seu peito, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Porque o próximo conteúdo vai te mostrar exatamente como manter os 3 componentes alinhados, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida.